orar pela vida do pastor Paulo, amém? Senhor, está aqui o teu servo, que irá ministrar a palavra, usa ele pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor, como o Senhor tem falado nesse culto. Se alguém entrou aqui precisando de uma resposta, traz a resposta através da tua palavra. Se alguém entrou aqui precisando de cura, eu creio no poder da oração e através da tua palavra também que o Senhor cura. Se alguém entrou aqui precisando de libertação, traz essa libertação através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Irmãos, já participamos ali do primeiro culto na parte da manhã, né? O culto de batismo. Poderia ter feito ali, tivesse feito o apelo ali, irmão, quem quer aceitar Jesus? Tinha gente ali que tinha aceitado, irmão. Creio eu. Mas foi muito, estou muito grato por isso, por essas vidas que desceram as águas ali. É algo que, como quando a gente está dando um estudo aqui, o autor ele pega e fala que quando você está batizando uma pessoa, você também desce junto nas águas ali com aquela pessoa. Então por isso que toda vez eu me emociono, ainda mais quando eu chego ali também no momento da dona Tininha, eu fiquei emocionado, irmãos. Mas é algo que marca a nossa vida. Como eu falei, todas as vezes que eu vejo as pessoas se batizando, aquilo ali marca a minha vida, né? Quando a minha filha então se batizou, aquilo ali me marcou, mexeu comigo de uma tal forma que eu falei: Senhor, nunca tinha vivido aquilo na tua presença. Mas assim como o pastor falou, Deus ele é bom, irmão. O tempo todo Deus é bom. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Se coloque de pé para a gente fazer a leitura da palavra. Para você que trouxe aí a sua Bíblia, primeiro livro de Gênesis, capítulo de número 4. Gênesis, capítulo de número 4, o primeiro livro da Bíblia, aí não tem nem como se perder, igreja. Primeiro livro da Bíblia. Amém? Todos acharam aí? Data show? Travou, Mateus? Amém? Todo mundo está com Bíblia aí? Amém? As pessoas que estiverem sem Bíblia aí, você vê, se ajunte para que todos acompanhem a leitura. Amém? Glória a Deus. Diz assim na palavra do Senhor: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concedeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andais irado, e por que caiu o teu semblante? Se poderes bem, não é certo que será aceito. Será todavia proceder mal? Eis que o pecado já as porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre
dominá-lo. Amém? Não feche sua Bíblia não, fique com ela aberta, coloca na cadeira aí, vamos orar mais um pouco. Amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez queremos te agradecer, te glorificar por esse momento tão precioso de poder estarmos aqui reunidos nessa congregação nesta noite para continuar adorando o teu santo nome. Pai, mais uma vez eu te peço, Senhor, que o Senhor nos perdoe e tenha misericórdia das nossas vidas, porque o que seríamos de nós sem a tua misericórdia, ó Pai? O que seríamos de nós sem a tua graça? O que seríamos de nós sem o teu amor, Senhor? O que seríamos de nós se o Senhor não tivesse sido entregue naquela cruz? Por isso estamos aqui nesta noite, felizes e alegres, para adorar e louvar o teu santo nome, ó Pai. Eu peço que em nome de Jesus, ó Deus, que esta palavra entre no coração dos teus filhos como uma palavra rema, uma palavra viva e eficaz. Senhor, que não seja apenas eu a falar, mas que o teu Espírito Santo fale com a tua igreja, ó Pai, porque assim como está escrito na tua palavra, não é o homem que convence o homem do seu mau caminho, mas é o teu Espírito Santo que convence o homem do seu mau caminho. Por isso eu te peço que aqui nesta noite o teu Espírito Santo continue pairando sobre este lugar, Senhor. E eu te peço, continue conosco, porque sem ti nada poderemos fazer. A ti te agradecemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém. Tome os seus assentos. Irmãos, sabemos que o tema deste mês, como alguns anos já vem acontecendo na nossa igreja, é falar sobre primícia. E nós sabemos que primícia é o primeiro. Tudo aquilo que é o primeiro é primícia. E quando o pastor ele veio e falou comigo: Paulo, você vai pregar dia 14. Automaticamente o Espírito Santo de Deus falou comigo sobre essa história que fala sobre as duas ofertas, a oferta de Caim e a oferta de Abel. Nós sabemos que depois que o homem, juntamente com a sua mulher, comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, não é a maçã, como muitas pessoas falam, mas sim do fruto do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 23, nós vamos ver Deus expulsando eles do jardim do Éden. E aqui no capítulo de número 4, a qual a gente leu, a Bíblia vai dizer que Adão, ele conhece a sua mulher, ele tem relações com a sua esposa, e nessa relação que ele tem com a sua esposa, nasce o primeiro filho, pelo o auxílio de Deus, como diz a palavra, porque isso era uma profecia que Deus tinha lançado sobre a mulher, quando ela comeu do fruto. Deus olhou para ela e falou: ó, você vai ter dores quando for ter um filho, e você, Adão, porém, você vai trabalhar para comer. Então, quando Eva ela vai ter o seu primeiro filho, Caim, ela sente essas dores, porém o Senhor todavia estava com eles e ajudou, porque como diz a palavra, foi pelo auxílio do Senhor que ela adquiriu Caim. E logo novamente, depois passado-se um tempo, a Bíblia vai relatar que Eva novamente vai conceber e vai dar à luz a um outro menino chamado Abel. A Bíblia, assim como relata, diz que Abel ele era um pastor,
cuidava de ovelha, cuidava de rebanho, porém Caim, ele era um lavrador, cultivava a terra, cuidava das coisas da terra. E a Bíblia diz que ali eles começam a conversar entre si, que por conta do pecado que fez a separação entre o homem e Deus já não falava com eles, tinha um tempo. Deus não se comunicava com eles agora, já havia um tempo por conta do pecado. Porém, Abel e Caim, se comunicando entre eles, disseram: vamos fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus? Vamos fazer algo a qual Deus vai voltar novamente a se comunicar com a gente. Então eles decidem ali fazer o quê? Abel pega do seu melhor, como diz a palavra, pega da sua primícia, assim como eu falei, pega do seu primeiro, o quê? O primeiro novilho que nasceu, Abel separou para o Senhor. Um novilho que não tinha ruga, não tinha mancha, não tinha mácula. Vocês se lembram que quando o sacerdote ia oferecer o sacrifício a Deus, tinha que ser um novilho perfeito, não poderia ter ruga, mácula, mancha, defeito, não poderia ter defeito nenhum. Então Abel, ele separa o seu melhor. E além de separar o seu melhor, a sua primeira parte, a Bíblia vai dizer que Abel também separa a gordura. Para quem que era a gordura quando o sacerdote queimava o incênso? Era para Deus, que subia como um perfume aromático ao Senhor, que subia como algo agradável ao Senhor. Então ele separa o primeiro para Deus e ainda separa o melhor. Caim também trouxe uma oferta. A Bíblia diz que Caim também trouxe uma oferta ao Senhor, porém Deus, ele rejeitou a oferta de Caim. E isso que me pegou, porque se os dois trouxeram a oferta, por que Deus só rejeitou a oferta de Caim? Alguns vão dizer que Caim trouxe aquilo que não ia fazer falta para ele. Alguns vão dizer que Caim trouxe uma oferta de qualquer jeito ao Senhor. Alguns vão dizer que Caim pegou qualquer fruta, qualquer verdura e entregou para o Senhor. A Bíblia não fala isso, a Bíblia vai dizer que ele também ofertou. E o interessante aqui é que se os dois ofertou, só que porém Deus rejeitou a oferta de Caim. E assim como eu falei, isso me chamou a atenção, porque eu perguntei: Senhor, então o Senhor rejeita a oferta? Ele falou: rejeito. Tem oferta que eu rejeito. E um dos primeiros pontos que o Espírito Santo falou comigo, sabe qual foi? Quando eu não perdoo o meu irmão, eu não aceito a oferta. Quando eu vou entregar minha oferta ao Senhor, como a gente fez aqui, entregando no gasofilácio, se eu tenho uma mágoa com o meu irmão e entrego e eu não peço perdão para ele antes, Deus não aceita a tua oferta. Ah, mas quem te falou isso? Quem me falou foi a Bíblia. Na onde? Em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 23, pode colocar lá, Mateus. Se eu não perdoo, não adianta eu ofertar. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 23. Quando eu falar 1, 2, 3, a igreja pode ler. 1, 2, 3. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Então nós vamos entender que tem oferta que Deus não aceita por falta de perdão.
quando eu estou com o meu coração com mágoa, não adianta eu dizer que eu vou ofertar para Deus se eu não vejo a Deus, se eu não consigo perdoar o meu irmão que está do meu lado. É a mesma coisa descrita em João, que não tem como eu dizer que eu amo a Deus se eu não amo o irmão que está do meu lado, que eu vejo todos os dias. Então, uma das ofertas que o Senhor, Ele rejeita, e que não agrada ao coração do Senhor, é a falta de perdão. Não adianta a gente todo domingo, como é o nosso culto aqui todo domingo, a gente vir ofertar, dizimar, se a gente não perdoa. A gente quer viver uma vida próspera, só que não tem como eu viver uma vida próspera se eu estou com mágoa do meu irmão que está do meu lado. É necessário liberar o perdão. E a Bíblia está dizendo aqui, que se eu souber que o meu irmão tem algo contra mim, eu tenho que ir até ele, não é esperar ele vir até mim. Ah não, mas foi ele que fez, é ele que tem que vir pedir perdão para mim. Não, por isso que eu amo Jesus, porque Jesus ele vai na contramão do mundo. Enquanto o mundo diz que é ele que tem que vir pedir perdão, Jesus vai nos contrariar e vai dizer: não, é você que tem que ir até ele pedir perdão. Então deixa eu te falar uma coisa, pare de ofertar com teu coração com mágoa. Quer que Deus receba a sua oferta? Oferte com um coração alegre e sincero diante do Senhor, sem mágoa, sem atrito, porque uma das ofertas que o Senhor rejeita é essa, a oferta que não tem perdão. Nós vamos ver que Caim, ele já estava maquinando algo na sua mente, porque Deus é tão maravilhoso que Deus já estava sondando o coração de Caim e o coração de Abel, porque aqui o que tem menos interesse é a oferta. A oferta é apenas um símbolo deste conjunto, a qual o Senhor está nos mostrando que para a gente ter uma vida próspera e abençoada, a oferta é apenas um ponto na nossa vida. Porque não adianta, assim como eu falei, não adianta eu ofertar todo domingo grandes quantias, não adianta todo domingo eu entregar o meu dízimo, a minha oferta, se eu não perdoo. Nós vamos ver que o semblante de Caim cai depois que Deus rejeita a oferta dele. Mas entenda uma coisa, Deus primeiro rejeitou Caim, para depois rejeitar a sua oferta. Porque assim como eu falei, o importante aqui não é a oferta, mas é como eu estou entregando para o Senhor. A oferta é de menos. A oferta é só para concretizar aquilo que você sente pelo Senhor. A oferta é apenas um símbolo de mostrar a gratidão, assim como louvamos esse louvor, o momento de gratidão a Deus que você está entregando. A oferta é apenas um símbolo, porque Deus ele quer ver a nossa atitude e a nossa sinceridade. E quando Abel ele é rejeitado pelo Senhor, automaticamente a sua oferta também foi rejeitada, porque primeiro começa em mim, não é na minha oferta. Aleluia. Vocês não entenderam ainda, né? Antes do Senhor rejeitar a minha oferta, Ele já me rejeitou. Mas só que Abel é diferente. A Bíblia vai dizer que Deus primeiro aceitou Abel e depois aceitou a sua oferta, porque Deus viu sinceridade no seu coração. Não foi o ato dele separar o seu primeiro, a sua primícia. Não foi o fato dele separar a gordura para queimar ao Senhor em um holocausto. Não foi isso. Mas Deus se agradou do coração de Abel.
E quantas pessoas têm ofertado com o seu coração magoado? Aí ele olha para a vida do irmão e fala: mas fulano prospera, fulano a vida anda, a minha está na mesma coisa. Sabe por quê? Porque não libera perdão. Uma das causas que tem mais atrapalhado o crente prosperar na presença do Senhor é a falta de perdão. Irmãos, nós estamos no tema da primícia, mas eu não vou alisar para que você venha aqui e entregue grandes quantias sem você entender o significado da primícia. Porque assim como eu falei, não adianta a gente vir aqui depositar quantias absurdas, grandes valores, mas esse valor não ser aceito pelo Senhor. É melhor depositar 2 pequenas moedas, mas com coração grato, generoso e com coração perdoador, e Deus aceitar. Eu não quero que você venha aqui dia 21 entregar sua primícia e Deus olhar para você e te rejeitar. Eu quero que você venha aqui, entregue sua primícia e Deus receba como um aroma suave sobre as suas narinas. Mas a oferta ela não pode ser entregue de qualquer jeito. E o primeiro ponto é: libere perdão. Não oferte com o seu coração magoado. Não oferte com o seu coração triste. Abel não entregou qualquer coisa, ele entregou uma oferta, porém a sua oferta foi rejeitada, porque Deus sondou o coração de Abel. Porque o que eu consigo ver são pessoas bonitas, bem arrumadas, cheirosas, porém o Deus está sondando o coração de cada um aqui, e está vendo a intenção. E deixa eu te perguntar: qual foi a sua intenção quando você decidiu vir para esse culto nesta noite? Porque a minha primícia não está apenas também ligado com valores, mas a minha primícia também tem a ver com entrega. Nós temos que perdoar. A segunda oferta que o Senhor rejeita é a oferta entregue por interesse. Quantas pessoas estão vindo diante do altar do Senhor, eu falo a igreja em geral, entregando por interesse. Eu vou dar e Deus vai me abençoar. Isso é barganha. Deus, Ele não é obrigado a nos abençoar, porque mesmo eu entregando qualquer quantia diante deste altar, eu ainda estou em dívida com Ele. Então a minha oferta, a minha entrega, ela não pode ser por interesse, ela tem que ser com alegria, como o apóstolo Paulo fala, com gratidão. De onde está isso? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Um tema que eu gosto muito de falar sobre dízimo e oferta. Eu amo este texto aqui, quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre a entrega da oferta. No 3 vocês lêem, igreja. 1, 2, 3. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Quantas pessoas estão entregando as suas ofertas por necessidade? Hoje eu fiquei lendo este texto, irmão. Quantos estão vindo entregar as ofertas por interesse? Eu vou dar, porque amanhã Deus vai me entregar em dobro.
E ele continua concluindo, ele vai dizer que a gente não deve entregar também com tristeza. Uma oferta que Deus rejeita. Quando você se entristece, quando fala de dízimo e de oferta, quando alguém sobe aqui para falar sobre dízimo e oferta, e você se fecha, irmão, guarda o teu dízimo, guarda a tua oferta. Guarda. Porque se o teu coração ficou triste quando falou sobre dízimo e oferta, guarda o teu dinheiro. A Bíblia é maravilhosa. É porque a gente quer pegar aquilo que nos convém. É porque a gente quer pegar alguns textos isolados da palavra e pegar só a parte que é boa e aplicar na nossa vida. Só que a palavra vai dizer que Deus, ele corrige os filhos que ama. Então é necessário nós passar pela correção de Deus. Aqui nós vamos ver que Caim, ele se entristeceu e Deus rejeitou a sua oferta. Só que aí o apóstolo Paulo, ele conclui que Deus, ele ama. O que é isso? Deus recebe quando eu entrego com alegria. Não é porque o pastor está pedindo, não é porque o obreiro está pedindo, não é porque fulano está pedindo, mas é porque o meu coração se alegra de entregar na obra do Senhor. Seja alegre, irmãos. Seja alegre no ato de entregar o seu dízimo e a sua oferta. Porque é essa oferta que o Senhor se alegra. É essa oferta que o Senhor, ele está procurando diante da entrega aqui no momento de a gente entregar o nosso dízimo, a nossa oferta diante do gasofilaço. Não é a quantia qual eu entrego, não é o tanto que eu entrego, mas é a qualidade que eu estou entregando. Porque não adianta eu entregar um monte de dinheiro aqui e Deus não aceitar. Mas não, onde que está isso? Está em Lucas, capítulo 21. Vamos lá para a palavra. Lucas capítulo 21, o pastor Alexander, ele mencionou aqui no momento do dízimo da oferta das 2 pequenas moedas. Lucas capítulo 21, vamos lá, igreja, 1, 2, 3. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilaço. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo, e esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Tem muitas pessoas que olham para este texto, para essa história, e está achando que é o valor. Só que aqui está falando de qualidade. Está falando de uma entrega verdadeira. A palavra está dizendo que Jesus está observando. Jesus, ele está sentado olhando aqueles homens ricos, poderosos, entregar ouro, prata, entregar grandes quantias. Jesus está observando, assim como ele fica com a gente hoje. Ele está aqui nos observando, ainda que os nossos olhos não consigam ver, mas Ele está nos observando o ato da nossa entrega. E Ele está nos mostrando que esses homens depositaram grandes quantias, grandes valores, porém Jesus rejeitou. Por que Ele rejeitou, igreja? Porque não havia sinceridade na entrega.
Que adianta eu entregar 1.000, 2.000, 3.000 aqui, não haver sinceridade na minha entrega? Estou barganhando com Deus. Só que aí Jesus vem e mostra que a oferta daquela mulher a 2 pequenas moedas para muito, ela está sendo desprezada. Quantas pessoas que estão aqui não têm vergonha de vir aqui colocar moedas aqui diante do gasofilaço? Só que entenda uma coisa, assim como eu falei, não é o tanto que você entrega, mas é a qualidade que você está entregando. Não que você não possa vir aqui depositar uma quantia boa, não estou falando isso, igreja. Mas eu quero que vocês entendam, o que vale é a intenção do seu coração. Porque assim como eu falei em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 7, vai dizer que Deus, Ele não vê a aparência, Ele não vê aquilo que os homens vê, mas Ele sonda o coração. Que adianta? Estamos agindo como esses homens hipócritas, fariseus. Se não haver sinceridade na minha oferta, na minha entrega, não adianta. Não adianta. Sabe qual que foi a rejeição que Deus teve com Caim? Que não houve sinceridade na entrega de Caim. Assim como eu falei, vai ter o culto dia 21. Se não haver sinceridade no meu coração, é melhor ficar sentado. Porque o que Deus procura é os verdadeiros adoradores. Não aqueles que entregam porque o homem está pedindo, porque fulano está pedindo, não. Mas porque você reconhece por tudo aquilo que Ele fez pela tua vida. Só de você estar de pé hoje, você deveria agradecer Ele. Só de você estar aqui hoje participando deste culto, você deveria agradecer Ele. Porque quantos estão no leito de hospital, sem poder se movimentar, dependendo do auxílio do homem, mas você chegou aqui nesta noite com saúde, de pé, fortalecido pelo Espírito, e você não tem coragem de dar um glória, de agradecer a Deus por isso. Porque a oferta, ela também depende do nosso momento de entrega a Deus na nossa adoração. É isso que é o culto racional, é um culto por completo. A gente tem entregado cultos pela metade ao Senhor e queremos que o Senhor faça grandes prodígios no nosso meio. A gente chega num lugar como esse, num lugar santo, como diz a palavra, porque onde habita a presença do Senhor, aquele lugar se torna santo. E a gente chega num lugar como esse, arrogante, de nariz empinado, achando que somos o cara, achamos que podemos fazer tudo, mas enquanto a palavra de Deus vai nos dizer que sem Ele não podemos fazer nada. Não adianta eu me vestir bonitinho, não adianta eu falar bonito, se não haver sinceridade no meu coração. Se o fogo do Espírito não arder no meu coração, não adianta. Quantos pastores mercenários subindo em cima de altares para falar mentira? Só que aqui a gente não está de brincadeira, irmãos. A gente devemos voltar aos princípios. Porque a gente tem invertido os valores. A gente acha que um culto abençoado é quando entra grandes quantias, grandes valores. Não, o culto abençoado é quando pecadores eles se arrependem na presença do Senhor, se entregam na presença do Senhor.
A gente já não vê mais conversão nos nossos cultos. A gente já não vê mais pessoas se arrependendo, chorando. Porque faltam sinceras adorações. Porque faltam verdadeiras adorações. A gente tem orado para que o fogo do altar não se apague, mas o fogo do altar está apagado. Porque já não tem mais adoração sincera, aonde as pessoas têm visado os valores e não as vidas. E não é isso que o Senhor busca. O que o Senhor busca são corações sinceros, aquebrantados, verdadeiros na presença dEle. Glória a Deus. Abel e Caim ofertou, porém faltou sinceridade em Caim. Só que assim como eu falei, Deus ele tem sondado os corações. Deus ele tem sondado os corações e tem visto verdadeiramente aqueles que entregam por amor à obra, por prazer à obra, para que vidas sejam alcançadas. Não porque o pastor está pedindo, não porque fulano está pedindo, não é isso, mas porque ele é grato. Porque ele é grato. E cadê os adoradores aqui nesta noite? Cadê os adoradores que não vieram aqui para pedir, mas que vieram aqui para entregar nesta noite? Para entregar o seu melhor, para entregar o seu melhor aleluia, para entregar o seu melhor glória, para entregar a sua melhor lágrima diante do altar do Senhor. Porque assim como eu falei, Deus ele não está visando o teu bolso, Deus ele não está visando o teu dinheiro, porque assim como diz no livro de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 19, Ele é rico e poderoso para suprir a minha e a sua necessidade, mas o que Ele quer de mim e de você é o que está escrito em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33, busque o reino, busque a justiça, porque as demais coisas Ele vai acrescentar. Aleluia! Oh glória! Falta sinceridade, igreja. E se não houver sinceridade, não adianta a gente participar todo domingo. O que Deus busca são corações verdadeiros e sinceros. Deus ele é simples. O homem que complica as coisas. Deus ele é simples. Ele queria aceitar a oferta de Caim, queria. Porém ele viu os pensamentos de Caim, viu que era mal. Por isso ele foi rejeitado pelo Senhor. E antes da oferta dele ser rejeitado, ele foi rejeitado primeiro. E quantas pessoas foram rejeitadas por Deus? Continue entregando as suas ofertas, mas por não ter essas atitudes a qual a gente falou, de não perdoar, de não entregar por interesse, e por não entregar o seu melhor, Deus tem rejeitado. Só que o Senhor ele está buscando no nosso meio são pessoas como Abel, que além de entregar a sua primeira parte, separa o melhor. Há uma diferença de eu entregar a primeira parte e separar o melhor. Entregar a primeira parte é uma coisa, separar o melhor é outra. Porque a palavra diz que Abel ele separou a sua primícia, o seu primeiro,
mas também separou o seu melhor. Qual é o teu melhor nesta noite? Qual é o teu melhor? A primícia você vai entregar dia 21. Mas qual foi o melhor que você separou hoje para Deus? Porque assim também como o apóstolo Paulo, ele cita em 2 Coríntios capítulo 9, 7, ele diz que cada um vai contribuir segundo o propósito no seu coração. O que é isso? O propósito que já está no seu coração. Então a gente já tem que sair com esse propósito de casa, não é chegar aqui na igreja e ficar pensando, o que eu vou fazer hoje para agradar o Senhor? Não, esse propósito ele já tem que vir da minha casa, para quando eu chegar aqui, eu concretizar ele. Se a gente não estiver fazendo isso, estamos errados, irmãos. Porque assim como eu falei, o primeiro culto não começa aqui, aqui é apenas um ato de concretização. O primeiro culto vai começar no meu lar, quando eu acordo pela manhã. Se eu não dobro o meu joelho quando eu acordo pela manhã, irmãos, e agradeço a Deus por mais um dia de vida, pela sua graça, pela sua misericórdia, desculpe, mas eu não sou cristão. Porque tem muitos ímpios que quando acorda pela manhã, a primeira coisa que ele faz é dobrar o seu joelho e pedir a bênção do Senhor sobre a vida dele. Só que tem muitos cristãos dentro das igrejas que nem isso faz. Aí queremos bênção, queremos ser honrados por Deus. Nunca seremos desse jeito. Se a gente não mudar o nosso coração, se a gente não mudar os nossos cultos, porque a gente precisa mudar algumas coisas nas nossas vidas, algumas atitudes que deixamos cair lá atrás. Precisamos voltar para o princípio da palavra. E a palavra é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se arrependa enquanto há tempo, porque a palavra vai dizer no livro do profeta Isaías: procure e busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque vai chegar um tempo que a gente não vai conseguir encontrar Ele mais. Então hoje é noite de eu e você se arrependermos e voltar da onde caímos e falar: Senhor, me perdoa, a partir de hoje eu quero viver uma vida plena, completa na Tua presença, não uma vida que eu fico oscilando, hoje eu quero, amanhã eu não quero, não. Eu quero uma vida estável na Tua presença, eu quero viver a plenitude do Teu Espírito, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero que o Teu propósito se cumpra na minha vida. Mas é necessário voltar. É necessário voltar da onde caímos. Porque uma pregação como essa não dá lucro. Mas eu não estou procurando lucro, eu estou procurando almas. E esse é o objetivo do reino. Para você que verdadeiramente procura ser um cristão na presença de Deus, não almeje fortuna, não almeje cargo, mas almeje as almas que estão clamando por socorro, as almas que estão clamando: Deus, me socorre, porque eu preciso do Teu auxílio. Quantos nesse momento agora estão tirando a sua vida dentro de um quarto trancado? Quantos estão num prostíbulo se prostituindo? Quantos estão numa biqueira de droga? E nós estamos aqui dentro de quatro paredes, presos, trancados, muitas das vezes sem fazer nada. Achando que isso aqui é a igreja. A igreja não foi chamada para ficar preso dentro de quatro paredes, ela foi chamada para ir para fora. Porque enquanto os discípulos
queriam ficar em Jerusalém ali só pregando, em Samaria só pregando. Jesus começou a mandar perseguição para quê? Não, eu chamei vocês para ir para fora. Aí Jesus começou a apertar o calo, para que eles fossem para fora. E é isso que vai acontecer com a igreja. Jesus vai começar a apertar a igreja para que a igreja saia para fora. Por quê? Porque assim como eu falei, tem almas precisando da minha e da sua palavra para aceitar Jesus. Deus está procurando pessoas como o profeta Isaías, que levante as suas mãos e diz: Senhor, eu não posso ir, mas me envia-me, me capacita, me enche do teu Espírito. Deus está procurando pessoas como Isaías, que fala: Senhor, eis-me aqui, sou pecador, sou falho, mas eu estou disposto a fazer a tua vontade, eu estou disposto a fazer a tua obra, ainda que o homem tente falar alguma coisa, mas eu estou disposto a viver o teu propósito. Qual é o teu melhor? A Bíblia diz que a história de Abel ela é curta, mas porém Abel entrou para a galeria da fé em Hebreus capítulo 11. E vamos ver porque Deus aceitou a oferta de Abel. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Hebreus capítulo 11, versículo 4. 1, 2, 3. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual teve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Por que Deus aceitou a oferta de Abel? Por conta da fé. Agora, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Só a parte A do versículo. 1, 2, 3. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês estão vendo por que a oferta de Caim foi rejeitada? Porque não houve fé. A oferta de Abel foi aceita por quê? Ele entregou com fé, porque dizimar, ofertar, entregar sua primícia é um ato de fé. É o que acontece em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Coloca lá, Mateus. Pode ler, igreja. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem. Abel estava vendo Deus? Não, mas ele tinha certeza. Eu entrego assim como eu falei porque eu estou vendo Jesus aqui? Não, mas porque eu tenho certeza. O que é isso? Fé. Se eu não tiver fé, a palavra está dizendo, eu estou desagradando a Deus. Então a minha entrega, ela tem que ser com fé, para que o ato seja concretizado não apenas aqui no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Porque não adianta eu só apenas concretizar no mundo físico. Se eu não tiver esse conjunto, o físico e o espiritual, a minha vida não vai andar. Se eu não tiver a certeza daquilo que eu creio, que crente que eu sou, que cristão que eu sou? Se eu não tiver a certeza que esse altar aqui é um altar fértil, o que eu estou fazendo aqui? Não entregue com dúvida não.
tenha certeza, confie, porque eu sou prova viva deste altar. Eu sou prova viva deste altar, e muitas pessoas que estão aqui dentro também é prova viva deste altar. Que esse altar aqui é um altar fértil. Quantos entraram aqui desempregados e hoje em dia tem a sua própria empresa? Quantos chegaram aqui e não tinha nem emprego e hoje em dia ganham um salário bom? Quantos chegaram aqui, tinham um cargo e por ser fiel a Deus, acreditar e conhecer a Deus, mudaram de cargo? Aleluia, Senhor. Verdade, Deus. Então não tenha dúvida não. Quando você vier entregar com certeza. Quando você vier consumar o teu ato no dia 21, entregue com certeza. Não olhe para a circunstância, olhe para a certeza. O que é a certeza? É a fé. Porque aí quando você chegar lá no ano de 2026, no final do ano, se você entregar com certeza aqui e chegar no final do ano, nada mudar na tua vida, você pode me procurar. Porque é a palavra que está nos dizendo. Se a palavra está me dizendo, eu confio na palavra. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Ele falou vai se cumprir. Em Mateus capítulo 24 vai dizer que vai passar céus e terras, mas a palavra ela vai se cumprir. Abel entregou com certeza, entregou com fé. E como diz o apóstolo Paulo, entregou com alegria. Não entregue murmurando, entregue com alegria. E para a gente finalizar, já que estamos falando da primícia, uma oferta de gratidão. Abel entregou uma oferta de gratidão ao Senhor. Êxodo capítulo de número 23, versículo 16. Êxodo capítulo de número 23, versículo 16, 1, 2, 3. Pode ler, igreja. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houver semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Só para a gente resumir, guarde isso aqui, depois você lê na sua casa melhor. Isso aqui está falando da festa das primícias, quando eles trabalhavam o ano todinho e no final do ano eles entregavam ao Senhor uma parte de tudo aquilo que eles colheram, eles entregavam para o sacerdote, mas eles entregavam o que era o primeiro, eles entregavam o seu melhor. E por conta disso Deus abençoava esse povo. Até hoje, você nunca vai ver um judeu pobre. Aonde um judeu chega, ele prospera. Por quê? Porque eles entenderam isso aqui. Quando eu e você entender, você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai ver que você vai ter uma vida próspera, não uma vida de riqueza, mas uma vida que nunca mais vai faltar nada sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre a tua descendência, porque isso é princípio. E se você está cumprindo os princípios do Senhor, Deus ele vai cumprir com a sua palavra. Então, que nesta noite, para a gente resumir, não seja como Caim, que não perdoa, que não tem alegria ao entregar a sua oferta, mas seja como Abel, que tem um coração grato, que tem um coração generoso, que tem um coração alegre.
e que tem um coração que cumpre os princípios da palavra. Eu quero orar pela sua vida. Abaixe a sua cabeça. E antes de eu começar essa oração, eu quero fazer um apelo aqui. Eu quero saber se tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, mas que nesta noite entendeu esta palavra e está vendo que longe do Senhor não vai chegar a lugar nenhum. Eu quero te fazer esse convite hoje para você que é corajoso, se colocar de pé, para você que está afastado dos caminhos do Senhor, para você, assim como eu falei, que caiu lá atrás, mas hoje tomou uma decisão e falou: Senhor, não, eu me arrependo, eu quero fazer a tua vontade. Cadê você? Cadê você nesta noite? Cadê você que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas Ele já te aceitou, Ele quer que você confesse? Cadê você? Se coloque de pé, isso não é vergonha. Vergonha é você sair daqui e continuar fazendo as mesmas coisas, sem a presença de Deus. Vergonha é você estar como o filho que ficou na casa, mas estava perdido dentro da casa. Mas seja talvez como o filho pródigo que caiu em si, se arrependeu e voltou. Cadê você que está se arrependendo nessa noite, está dizendo: Senhor, eu quero voltar para a tua presença, eu não sei viver sem a tua presença. Eu andei por esse mundo, mas eu não sei viver sem a tua presença. Eu fiquei longe da tua presença, mas eu não consigo viver sem ela. Cadê você nesta noite? Eu vou orar pela tua vida, porque eu não posso sair daqui deste culto sem fazer esse apelo. Porque eu pedi para o Senhor, eu falei: Senhor, me ajuda a salvar mais um, ó Pai. Me ajuda a salvar mais um, porque a tua palavra diz que quando o pecador ele se arrepende, há uma festa no céu. Cadê os pecadores que estão se arrependendo nesta noite? Cadê você que está se arrependendo nesta noite, falando: Senhor, eis-me aqui, os meus lábios são impuros, Senhor, mas eis-me aqui, toca-me, Senhor, para que eu possa fazer a tua obra. Cadê você? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a tua palavra ela foi lançada, Senhor, e eu sei que a tua palavra ela não volta vazia para ti, Senhor. Eu sei que a tua palavra nesta noite falou com teus filhos, ó Pai, assim como falou comigo. Senhor, eu entendo que através desta palavra, Senhor, é um momento de recomeço, Senhor, é um momento de nós deixarmos, ó Pai, tudo e voltar aonde caímos para te servir com excelência. Por isso eu te peço, Espírito Santo, fortalece a tua igreja, Senhor. Senhor, fortalece a tua igreja, porque não será fácil, ó Pai. Sabemos que cada dia mais que passa, as coisas estão se apertando para a igreja. Por isso eu te peço, Senhor, reveste a tua igreja com as tuas armaduras, Senhor.
Prepara a tua igreja, Senhor, para a batalha. Prepara a tua igreja para o dia mau, porque a tua palavra diz que o dia mau ele chega, o dia mau ele vem, Senhor. E muitas das vezes a gente não está preparado para o dia mau, mas eu te peço, prepara a tua igreja para o dia mau, para o dia da perseguição, para o dia das adversidades, para os dias das lutas, ó Pai. Capacita esses homens, essas mulheres, encha eles do teu Espírito, encha eles do Espírito de ousadia, de temor a Ti, Senhor. Firma, Senhor, os pés da Tua igreja na Tua rocha, porque quantos estão firmados com os pés na areia, Senhor? Mas a Tua palavra diz que a tempestade ela vem, e quando a tempestade vem, não tem como a gente dar desculpa, Senhor, que a gente não sabia. Mas firma o pé desses homens, dessas mulheres na rocha, Senhor, que é o Senhor, meu Pai. Eles possam continuar olhando para Ti, Senhor, porque assim diz a Tua palavra: de onde vem o meu socorro vem do Senhor. Fortalece, Senhor. Fortalece, Senhor. Eu estou aqui nesta noite como o profeta Abacuque, aclamando a Ti, Senhor, para que o Senhor desperte essa igreja, para que o Senhor aviva, Senhor, esta igreja, mas que avive, Senhor, não pelo reboliço apenas de barulho, mas que avive esta igreja, Senhor, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Levanta, Senhor, essa geração, para que a Tua palavra seja pregada com excelência, Pai. Levanta, Senhor, nos desperta, Senhor, porque estamos dormindo. O Senhor está nesta noite batendo na porta do teu coração, dizendo: abre a porta. O Senhor está dizendo: abre a porta do teu coração para me entrar. Deixa eu tirar essa mágoa. Deixa eu tirar esse conflito que está dentro de você. Deixa eu entrar. Deixa o Espírito Santo entrar. Deixa o Espírito Santo entrar no teu coração nesta noite. Deixa Ele fazer o trabalho que Ele tem que fazer nesta noite. Deixa Ele mudar este vaso. Se for preciso quebrar, deixa Ele quebrar, porque Ele vai fazer novo novamente. Mas não saia daqui com teu coração com mágoa. Se tiver alguém aqui nessa noite que está com mágoa de alguém, levante, vai até essa pessoa e peça perdão. Porque amanhã não pode dar mais tempo. Se tu está com mágoa de alguém aqui, falta de perdão, vai até essa pessoa, peça perdão hoje. Não espere chegar dia 21 na primícia, no culto da Santa Ceia para pedir perdão, não. Peça perdão hoje. Não saia daqui com mágoa. Não saia daqui com teu coração fechado, não. Libere perdão. Para a honra e a glória do teu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado porque sem Ti, Senhor, não somos nada. Obrigado por esse momento, ó Pai. Obrigado por ter nos trazido até aqui. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado, Jesus.
Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. O que seríamos de nós sem a tua presença? O que seríamos de nós sem o teu Espírito Santo? O que seríamos de nós, ó Pai, se não fosse o teu amor? Obrigado, Jesus. Glória a Deus.